Estamos de volta e agora vamos conversar com o pastor Osório, não saindo do tema, vamos falar sobre o Conselho de Pastores. Na verdade, pastor Osório, na minha ótica, o pastor, ele é um ser bastante solitário, né? Ele está no meio da multidão, está diante da multidão todos os dias, mas aí ele, quando sai ali do altar e vai para casa, aí ele se torna um homem solitário. É bem verdade isso que eu estou falando? Então, pastor, é assim, é até difícil para mim falar um assunto desse na frente do senhor, que tem aí 50 anos de ministério, né? Que há pouco tempo atrás aí celebrou, né, uma bodas de ouro ministerial. Esta é a efeméride aí de 50 anos. Louva a Deus. Eu já tenho, na verdade, também pastoreando 23 anos. Está na metade. Você chega lá. E 21 anos como um pastor local. Como diz o gaúcho, você é um gurite? Gurite. Você é um guri, você vai chegar. O que você diria para esse pastor, Osório? O que ele deve fazer? Isso, e assim, eu aprendi isso com o senhor, que nunca é bom andar só, é sempre bom estar próximo de colegas, de pastores. E eu, assim, aconselho aqui aos pastores que talvez estejam me vendo, não pense que você é um super-herói, e também não pense que você é intocável, e que, de repente, talvez a destruição da sua família vai gerar um prejuízo muito maior para a sua comunidade do que um outro problema. Então, a sua família tem que estar bem, né? A sua família tem que estar sendo, na verdade, como o senhor disse agora há pouco, a sua primeira igreja. E uma das coisas que o conselho tem, o propósito do conselho, pastor, porque uma coisa é bom nós esclarecermos que o nosso conselho, ele não é deliberativo e nem muito menos disciplinar, porque nós não podemos entrar nas particularidades da administração do pastor. O conselho de pastores, na verdade, ele é um conselho de amigos. Não interfere na área administrativa, eclesiástica, né? Ele não é normativo, ele é simplesmente uma comunhão mesmo de amigos. E nós temos aí há muitos anos, né, buscado estar perto de pastores. E por exemplo, Osório, o pastor tomar um café com outro pastor. Com outro pastor. Tá. Uma coisa simples. Exatamente. Né? Tomar um cafezinho nós temos começa um diálogo ali, uma conversa. Né? Nós temos há 8 anos já o Café de Pastores, que o nosso amigo e está de longe lá, talvez possa estar nos vendo lá, o Jurandir, junto com o senhor e com o Daniel. Onde está o Jurandir? Emirados Árabes Unidos. Começaram um café despretensioso, com duas pessoas. Com 2 pessoas, pastor. E aí, você vê, aquela semente germinou. Osório, me encontrei com o Jurandir numa lotérica. Você vai pagar a conta de... Você vê um pastor na segunda-feira, viu, amigos? Segunda-feira de manhã, numa lotérica, ele não está fazendo jogo de Mega Sena, não. Ele está pagando conta. Isso. Meu Deus, misericórdia. Ele falou assim, sobe lá, vamos tomar um café daqui a pouco. Estou subindo, deixa eu acabar aqui. Terminei de fazer o pagamento e subi, compartilhamentos, e aí vai crescendo, vem mais um amigo, vai agregando pessoas. Hoje somos um grupo grande. E assim, aí em meio a isso, né, pastor, lá, né, muito tempo antes, houve a constituição do conselho, ao qual o senhor era o presidente, né, e aí depois, por outros motivos, o conselho em si, juridicamente, ele ficou desativado, inativo, né? Mas a comunhão sempre existiu, né? E aí, na constituição do café, que acontece todas as segundas-feiras, aliás, você, pastor aí que queira, é só você entrar em contato comigo, pastor Silva Neto, que nós temos um café todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, cada dia numa igreja diferente, cada dia um preletor diferente, amigos batendo papo, conversando, um cuidando do outro. E é muito importante que o pastor esteja com a sua vida familiar saudável, né? E que isso lhe dá gás, ânimo, coragem e principalmente autoridade para
tratar desse assunto na sua comunidade, né, pastor? E outra coisa, pastor Osório, o pastor também fica doente, né? E nós temos visto aí no mundo, não é só o Brasil, mas no mundo, pastores com problemas de depressão. E outros problemas. E vindo muito comum que não existia, né, pastor? Até o suicídio pastoral. Pastores cometendo suicídios. Então, nós vamos abordar brevemente aqui no programa o tema exclusivo sobre suicídio. Sim, muito importante. Vamos ter uma pessoa aqui especializada que vai me dar uma entrevista. E eu quero também fazer um parênteses aqui, Osório. Nós vamos ter um biomédico brevemente aqui, final do mês, comecinho de abril. O Matheus Peruso é biomédico, vai falar sobre prevenção de câncer de mama. As mulheres que estão nos vendo aí, aguarde que vocês vão ter informações muito boas sobre prevenção do câncer de mama. Mas continuando, Osório, sobre a comunhão dos pastores, sobre a vida pastoral, pastores doentes. Sei que você tem dado assistência a pastores que estão fora do ministério, não puderam mais continuar tocando seu ministério por conta da saúde, estão hoje em casa, às vezes só ele e a esposa, os filhos já casaram, já foram embora e eles estão ali muito solitários. Isso tem acontecido aqui na nossa cidade, né? Então, pastor, como eu havia dito, né, eu ainda me considero novo perto de alguns pastores que aí já tem uma estrada, né, maior, um tempo maior. Mas se Deus assim permitiu que eu ali estivesse, é porque tem um propósito. E o que nós vamos vendo na nossa caminhada é isso. Alguns homens que são homens de Deus, mulheres de Deus, e que até mesmo por medo de falhar e pecarem, acabam se reservando, acabam se isolando, e não cuidando dessa relação familiar que reflete na sua sociedade, na sua igreja. E o Conselho de Pastores, juntamente com o café, que nós falamos muito do café, porque nós acreditamos que é isso, que é uma questão ligada à mesa, à comunhão, à amizade, né? à interação. E que o pastor, ele é um ser humano. E como o senhor acabou de falar, né? Pelo Brasil afora, pelo mundo afora, nós tivemos aí no final da última década aí, do ano de 2018, 19, 2020, uma explosão de pastores vindo a cometer o suicídio. E que, talvez na sua maioria, um dos grandes fatores que levam esses homens a cometer isso, mulheres, né, principalmente o sentimento de fracasso, de abandono, de solidão, mesmo com tantos recursos, ou até mesmo alguns deles são rodeados de pessoas, né, pastor? Mas são só, não compartilham. Então, o recado que eu deixo aqui, particular para os ministros do Evangelho, seja até mesmo você um padre, ou até um diácono, ou até um presbítero, também essas pessoas às vezes também são lideram muitas pessoas, os líderes de célula, das igrejas em células, sabe? Os pastores, aqueles que são apóstolos. Irmão, não se isole, sabe? Você precisa de outros colegas, de outras pessoas. Então, não se rotule como superior ou até mesmo como intocável. Nós precisamos uns dos outros. E o Conselho de Pastores, o café, é para esse propósito, para que ali você encontre um amigo que tome as suas dores e que tenha um pouco de noção do que você está passando. Pastor Osório, a igreja, durante a pandemia, esteve por períodos com as portas fechadas, depois reabrem com distanciamento, uso de máscaras, cumprindo todas as exigências sanitárias aí que o governo impôs sobre as instituições religiosas. Porém, agora estamos já numa fase de abrandamento, voltando à normalidade. Eu vi aí que o governo suspendeu o uso de máscaras em ambientes abertos no estado de São Paulo e quer liberar o uso a não utilização das máscaras até o final deste mês de março, em ambientes fechados também. E estádios de futebol com a lotação máxima, sem problemas.
Como aconteceu com você, com as igrejas da nossa cidade nesse período? Sim. Então, pastor, era tudo muito novo, era tudo novidade. Nem mesmo os médicos e nem as autoridades sabiam como lidar com o problema, né? E nós passamos aí 2 anos de conflitos, né? Do qual aqui na nossa cidade e em muitos outros lugares, né? Tivemos aí pastores que foram autuados, igrejas que foram lacradas. É lógico que é natural que em meio a toda uma situação de desinformação houveram abusos de autoridades, principalmente na área de fiscalização, pessoas sem discernimento, pessoas sem bom senso e que acabaram cometendo erros. Mas também pastores, líderes que cometeram erros e queriam passar por cima da lei. E o conselho também entrou com com um suporte muito bom, porque aqueles que nos buscaram, nós demos a orientação do que era exigido, porque nós também não infringimos as leis, nós não somos contra, não fomos contra as normas, mas que houvesse um bom senso. E eu me recordo que nós fizemos né, o senhor estava lá comigo, bem assim, aquele momento mais crítico da pandemia, nós fizemos algo debaixo da lei, com toda a autorização, com todos os cuidados sanitários, né? Fizemos uma carreata para abençoar a cidade, orar pelo comércio, pelo povo, pela sociedade. Esse é o papel do conselho. Na hora da necessidade, vir com algo que traz para a população, para a sociedade, não somente para a igreja, mas a cidade em si, né? Uma situação de ajuda, de amparo. E aí nós também orientamos muitos pastores que nem mesmo talvez os agentes sanitários, a guarda, a polícia, os fiscais, o Ministério Público, ninguém sabia muito bem como agir. Então as igrejas sofreram muito. Mas em contrapartida, tivemos o bom senso de alguns políticos que foram colocando seus decretos, né? E estabelecendo aí condições e foram vendo que a igreja tinha um papel fundamental na pandemia, que era amparar as pessoas emocionalmente, psicologicamente, né, pastor? Porque, como nós falamos, pessoas que não estavam habituadas a ficar em casa, começaram a ter conflitos. Outra questão que nós não abordamos aqui, pastor, mas violência doméstica, com filhos, com mulheres. E outra coisa, pastor, o excesso de uso de álcool, que a pessoa ficava em casa ociosa e acabava aumentando o uso de álcool, aumentando o conflito, a briga. E a igreja tinha que estar aberta para socorrer essas pessoas. Não para fazer culto com aglomeração, mas para dar assistência. Individualmente. E nós fizemos isso, pastor. Eu fiquei muito tempo dando assistência durante o dia na igreja. Coisa que às vezes a gente não faz no normal. Para receber pessoas ali que queriam uma oração, queriam uma orientação. E na pandemia, nós tivemos assim como se fosse um filtro para ver a importância da igreja numa sociedade que vinha sendo destruída e principalmente, pastor, com o pânico e com a insegurança da enfermidade e com a realidade que era o aumento do número de óbitos, que causava muito medo e muita insegurança para todos. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, porém, nós vamos ter o clipe, aquele clipe que você já está aguardando aí, ser apresentado aqui no nosso programa. Vamos pedir para a nossa produção apresentar então o clipe de hoje e logo em seguida nós vamos pedir para o pastor Osório Dossi fazer uma oração pelas famílias que estão assistindo o nosso programa, tá bom? Até já! negociar a minha fé. Vão
dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo o que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo o que não é seu de mim. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, e até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo o que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo o que não é seu de mim. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Santo é o Senhor, Ele é soberano sobre terra e céus. Alfa e Ômega, Ele é o Cordeiro, Ele é a justiça. Prepara a igreja, prepara a igreja para o noivo encontrar. E João viu a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça. Vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao final do nosso programa desse domingo. Porém, nós não vamos terminar sem orar. E tenho convidado meus amigos a orar pelas pessoas que estão
aí do outro lado assistindo. Então hoje o pastor Osório tem a missão de orar pelas famílias. Eu quero convidar você, não importando o seu credo religioso, ou até mesmo você que se diz um ateu ou então um incrédulo, coloque a sua casa, a sua família na presença do Senhor. E eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos, aí acompanhando pelo celular, pela televisão, não importa. Mas agora vamos voltar a nossa ideia, o nosso propósito para o autor e criador da família. Feche os teus olhos. Pai eterno, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer e entregar a ti, ó Deus, a cada família que neste momento me ouve. Senhor, ó Deus, visita esta casa, este lar, trazendo, ó Deus, a tua paz, o teu amor, a tua alegria. Também, ó Deus, a provisão financeira, a saúde, a união, ó Deus, e principalmente, Senhor, ó Deus, a tua presença sobre cada lar, sobre cada família representada. Assim, Senhor, eu quero abençoar as famílias em nome de Jesus Cristo, para a tua glória e louvor. Amém, Pai. Obrigado a todos, obrigado pastor Osório. Obrigado Seja pela muito oportunidade, bem-vindo, pastor. volte outras vezes. E nós retornaremos aqui pela TVC Gazeta no próximo domingo ao 12:30. Um abraço e até lá.